Olá, eu me chamo Fabiano Mendes, sou graduando do curso de Teologia da PUC Paraná, no 8º período. Estou sob a orientação do professor Dr. Ernesto Lázaro Siena. E a nossa pesquisa se trata sobre a aplicação e análise do questionário Covid-19 na paróquia São João Batista, no setor Rebouças, na Arquidiocese de Curitiba. Bom, a pandemia Covid-19 trouxe grandes questionamentos a toda a humanidade, em especial aqui no Brasil. Dentre desses questionamentos, alguns sobre vidas versus economia, toda a questão do fechamento das atividades econômicas e quanto isso poderia prejudicar as vidas humanas. Do mesmo modo, se não houvesse esse fechamento, quantas vidas poderiam ter havido sido perdidas. O questionamento também sobre o fechamento das igrejas, né? A eficácia da comunhão espiritual, o uso da tecnologia nas transmissões dos cultos, até que ponto isso é válido, isso é importante, como que se dá todo esse contexto, e as angústias de toda a população, de todo mundo, as angústias particulares de cada um, diante desse cenário de exclusão social, de isolamento. Então, como tudo isso se deu nesse contexto? Partimos primeiramente de um levantamento teórico bibliográfico sobre teologia pública, sobre a missão da igreja, sobre a relação entre fé e sociedade, a fé individual e a fé coletiva, como que isso transcorre nesse meio social. Mais propriamente sobre o questionário, o nosso objetivo principal é averiguar a postura e a ação diante da pandemia Covid-19 das paróquias da Arquidiocese de Curitiba. Então, os objetivos específicos se deram sobre analisar as instruções e recomendações da hierarquia da igreja, CNBB, Arquidiocese, etc. Verificar também, por meio da pesquisa via Google Form, informações e atitudes das lideranças sobre a atuação na paróquia. Verificar a compreensão de Deus no contexto da pandemia, a incidência dessa pergunta pela justiça divina, e comparar a postura e a atuação das paróquias entre si em relação aos dados socioeconômicos levantados, durante esse período de pandemia. O questionário se deu basicamente sobre dados socioeconômicos da população, as atitudes que essa paróquia teve perante a pandemia, e a percepção que se teve, que essa comunidade de fé teve sobre essas atitudes da pandemia, o fechamento de templos, comunhão espiritual, etc. E principalmente sobre a percepção sobre a espiritualidade pessoal e comunitária de cada indivíduo durante a pandemia. Como que se deu ou se houve afastamento dessa espiritualidade, uma procura maior, como que aconteceu isso? Os nossos resultados, primeiro, nós tivemos uma baixa participação das comunidades na resposta a essa pesquisa, uma predominância feminina de renda média baixa, um forte clericalismo ainda, ou seja, a palavra do clero que vale mais nesse contexto da paróquia, ele que decide, o padre é quem decide. Novas formas de evangelizar foram conhecidas, foram encontradas nesse contexto, as redes sociais, as mídias, foi analisada a validade de tudo isso. O fortalecimento das ações sociais foi algo que a gente percebeu bastante. Então, assim, o retorno, ou um olhar para a atitude evangélica da opção preferencial pelos pobres, e a necessidade de uma igreja sempre atualizada em seu tempo e espaço. Aqui estão algumas referências do nosso trabalho. Espero que nosso trabalho tenha continuidade e que possa contribuir para um crescimento da igreja e da sociedade. Muito obrigado.